Audio Jungle. Audio Jungle. Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui seu professor Guilherme Lemos. Galera, gostaria de vir aqui desejar a cada um de vocês excelentes férias, que vocês aproveitem muito esse mês de julho para estudar, rever muitos conteúdos, já que agora no segundo semestre a maioria dos nossos alunos, dos nossos concurseiros, vão prestar aí sua prova de vestibular, o seu exame, o seu concurso público, tá bom? Então eu gostaria de desejar a todos excelentes férias, dizer que o professor Guilherme também está entrando aí num período de férias e eu espero que todos aproveitem da melhor forma possível. Galera, brincadeira, né? Aqui é Humanas em Foco, meus queridos. Encostar aqui o óculos, tá certo? Para cada um é óbvio. Professor Guilherme Lemos, do seu curso Humanas em Foco. Férias? Férias que nada, aqui é trabalho, meu amigo, aqui é compromisso com o meu educando, tá bom? Hoje nós vamos elencar como tema algo um pouco diferente. Vocês podem observar que os temas que geralmente nós trabalhamos aqui na plataforma foram temas ligados à esfera social, as questões relacionadas à sociedade e um pouco aí de geopolítica. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um tema ligado à esfera da geografia física, tá bom? Eu gostaria de trabalhar com vocês, já que algumas bancas, alguns vestibulares agora, 2015.2, trabalharam nas questões de ciências humanas e suas tecnologias, algo extremamente atual e que você não pode passar batido em relação à temática. Hoje o nosso tema é terremoto no Nepal. Vocês devem lembrar que no dia 25 de abril ocorreu um terremoto neste país asiático, onde todos os países aí, pelo menos a nível internacional, ocorreu a repercussão do fato. A mídia explorou o horror, enfim, dessa catástrofe natural, mas que sem dúvida alguma vai acarretar, já acarreta, imensos problemas aí de ordem infraestrutural, de ordem social, enfim. E aqui nós vamos trabalhar essa temática. Antes de mais nada, antes de trabalhar o evento em si, o terremoto no Nepal que ocorreu no dia 25 de abril, eu gostaria de trabalhar com vocês um arcabouço teórico, para que nós possamos entender o que de fato representa esse terremoto, tá bom? Galera, para isso, eu vou precisar dos conhecimentos ligados à esfera geográfica. E aí é óbvio, vocês têm um professor aqui no curso Humanas em Foco, que é um parceiro, que é o Regiopídio Lacerda. E com certeza o professor Regiopídio, quando entrar nas temáticas ligadas à dinâmica interna da Terra, vai trabalhar com vocês a teoria da deriva continental, do geofísico alemão Alfred Wegener. Essa teoria de 1912. Vocês devem se lembrar que Alfred Wegener criou uma teoria aí chamada de teoria da deriva continental ou de translação dos continentes. O que significa isso? Vocês devem se lembrar que quando nós trabalhamos dinâmica interna da Terra, a gente cita para vocês que a Terra apresenta 3 camadas internas. A primeira é a crosta terrestre ou litosfera. A segunda é o manto ou astenosfera. E a terceira é o núcleo ou a endosfera. E vocês devem recordar que a crosta terrestre, ela sofre pressão através de um agente endógeno do relevo. Um agente interno que atua no manto, exercendo uma pressão sobre a crosta terrestre, que é o vulcanismo.
que são todas as pressões que o magma do manto exerce sobre a crosta terrestre a fim de rompê-la. E vocês com certeza já sabem que a crosta terrestre é dividida em placas, em grandes pedaços, grandes massas de terras emersas. E aí eu tenho as chamadas placas tectônicas ou placas litosféricas. O que Alfred Wegener criou, Guilherme? Ora, teoria da deriva continental. As placas tectônicas flutuam sobre o magma contido no manto. E por que nós não sentimos, Guilherme, essa flutuação? Ora, porque existe um processo de equilíbrio chamado isostasia. Então, galera, Alfred Wegener criou uma teoria chamada teoria da deriva continental ou da translação dos continentes, que significa dizer que as placas tectônicas estão flutuando sobre o magma do manto, ora se chocando, ora se afastando. Alfred Wegener, inclusive, comprovou a evidência do Pangeia, do megacontinente que, através do vulcanismo, foi fraturado até chegar à configuração dos continentes atual. E que da mesma forma que eu tinha o Pangeia como megacontinente, eu tinha o Pantalassa como mega-oceano. Onde você quer chegar, Guilherme? Galera, de acordo com a teoria, nós temos em torno de 13 placas tectônicas. Quando essas placas tectônicas se movimentam, esses movimentos podem ser de 3 tipos. Quando as placas se movimentam a fim de se chocar, eu chamo esse movimento de convergente, convergência de placas. Quando essas placas tectônicas se afastam uma da outra, eu chamo de movimento divergente. E quando essas placas se arranham, ou seja, estão em contato, em fricção, eu chamo isso de movimento transcorrente, tá certo? Também conhecido aí como cisalhamento. Então as placas tectônicas se movimentam através dos movimentos chamados de convergentes, divergentes, transcorrentes, tá bom? Galera, essas placas tectônicas, quando se chocam, eu tenho um processo conhecido como sismos, os abalos sísmicos ou terremotos, quando há o choque entre placas. Mas é óbvio que esse tremor, esse choque, obviamente, vai se prosseguir aí a formação de algo. E é aí onde nós vamos trabalhar o terremoto no Nepal. Lembrem-se disso, galera. Quando duas placas tectônicas se chocam, eu tenho a ocorrência de um terremoto e após esse terremoto, a placa mais densa, a placa tectônica mais pesada vai ser empurrada em direção ao manto. Eu chamo esse processo de subducção, tá certo? E a placa mais leve, ela vai ser soerguida, ela logicamente vai sofrer um processo de soerguimento. E aí eu vou ter a formação dos dobramentos modernos, eu vou ter a formação de montanhas, tá bom? E quando duas placas tectônicas se afastam, Guilherme, você comentou que é um movimento divergente, vai se formar uma falha e nessa falha geralmente se acumula o elemento natural que é extremamente oportunista, a água, e aí eu vou ter a formação dos oceanos. Guilherme, me comprova isso. Galera, muito simples. Nós estamos localizados na placa sul-americana e todos os anos a placa sul-americana se afasta da placa africana em torno de 2 centímetros. O que significa dizer que entre a América do Sul e a África nós temos o que, galera? O Oceano Atlântico, que está crescendo 2 centímetros ao ano, mas é um crescimento justamente pelo movimento divergente, tá certo? Então, galera, agora sim, nós podemos chegar finalmente ao que aconteceu no Nepal. No dia 25 de abril, vai ocorrer um choque entre placas tectônicas, justamente no local em que o Nepal está, obviamente, situado. O que significa dizer
que o Nepal, como país asiático, está numa zona de compressão de placas tectônicas. Não é à toa que essa região, inclusive, pelo grande número de placas tectônicas em contato, pela formação de vulcões, de cordilheiras, eu tenho ali uma região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, uma região onde estão localizadas várias placas tectônicas que estão em processo, ou seja, numa movimentação de choque constantes. Não é à toa que tremores de terra são constantes naquela região. Não é à toa que no Nepal eu tenho a presença da Cordilheira do Himalaia, justamente onde está a maior montanha do mundo, o maior dobramento, o Monte Everest, com 8.848 metros. Tá bom? Então, galera, o que foi que aconteceu no Nepal no dia 25 de abril? Ocorreram 3 terremotos consecutivos. O primeiro de 7,8 graus de magnitude na escala Richter. O segundo de 6,5 graus. E um terceiro de 6,3 graus de magnitude na escala Richter. Não esqueçam que a escala Richter é a mais utilizada, mas existe também a escala de Mercalli, que geralmente mede a intensidade do tremor, enquanto que a escala Richter mede a magnitude do tremor. Galera, houve o choque entre 2 placas tectônicas. O Nepal está numa região conhecida como uma zona de compressão de 2 placas. Eu tenho ao norte a placa eurasiana e ao sul a placa indiana. Essas 2 placas se chocaram, gerando aí um tremor de terra de 7,8 graus na escala Richter. O que chama a atenção, galera, o número de mortes, que já ultrapassa os 6.000 mortos. Ou seja, estamos falando de um país subdesenvolvido, de um país paupérrimo, que sofre em toda ordem de problemas aí básicos. E, obviamente, a reconstrução vai ser muito dificultada. Não é à toa que eu tenho a intervenção de especialistas em saúde pública internacional e no próprio trabalho de tentar estabilizar a região, que é a Cruz Vermelha, tá bom? Que está participando aí da ajuda humanitária concedida ao Nepal. Não esqueçam vocês que o Nepal ao norte faz limite com a China, que ontem, por sinal, tivemos a ocorrência de um tremor de terra na China de 6,8 graus na escala Richter, ou seja, comprovando o que nós citamos aqui como uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Observem vocês que o Nepal é localizado numa área trágica, né, de choque entre 2 placas tectônicas. Eu preciso te explicar aquele processo. A placa indiana mais densa foi empurrada, a placa eurasiana, com um tremor, obviamente, posteriormente, vai ocorrer o soerguimento da placa eurasiana, o que significa dizer que mais dobramentos modernos, agora óbvio, numa escala de tempo geológico, vai necessitar, enfim, milhões de anos para que esses novos dobramentos aí se formem, tá bom? E aí você pergunta, Guilherme, como é que isso pode cair numa prova? Bom, galera, além da teoria da deriva continental e do que aconteceu no Nepal especificamente, pode cair algo relacionado a uma comparação entre a resposta do Nepal a essa catástrofe com, por exemplo, o Japão. Em março de 2011, vocês se lembram dos terremotos onde acarretaram também a formação de tsunamis que atingiram em março de 2011 o Japão. Lembrem-se vocês que o Japão, aí formado por ilhas, um país insular, sofreu com essas tsunamis de tal forma que até a usina nuclear de Fukushima foi atingida e houve a liberação aí de lixo radioativo. Entretanto, vocês observam que o Japão consegue dar uma resposta muito mais otimizada em relação a essas catástrofes naturais. Me prove, professor.
Agora, galera, vocês recordam que o Japão, ele tem todo um sistema, uma política anticatástrofe. O que significa isso? Quando ocorre terremotos no Japão, a primeira coisa que eles fazem é possuir uma engenharia extremamente moderna. O que significa isso? Além dos prédios possuírem as suas colunas de sustentação, geralmente possuem um pêndulo central. Esse pêndulo central, obviamente, mais o sistema de amortecimento que esses prédios possuem, dão uma segurança toda especial. Por quê? O prédio balança, mas não cai. E se cair, o pêndulo central garante o centro de gravidade, o que significa dizer que o prédio pode desabar, mas geralmente de uma forma vertical, não prejudicando, não deteriorando os prédios vizinhos e acarretando aí uma tragédia maior. Além de ser uma população extremamente preparada, no sentido que todas as casas aí japonesas, os indivíduos possuem aquele kit de primeiros socorros, ok? Então é uma nação preparada, inclusive com sismógrafos extremamente modernos, que conseguem aí, tudo bem, numa fração de tempo em minutos, mas que faz toda a diferença na produção, na projeção aí de um programa de evacuação de áreas. Então, chama a atenção isso. Eu acho que é uma dica importante o que aconteceu no Nepal, tá certo? Não esqueçam, dinâmica interna da Terra, teoria da deriva continental, esse fato que é tão atual, com certeza pode vir na sua prova nas questões relacionadas às ciências humanas. E aqui no Humanas em Foco, a gente traz essas informações que nós julgamos muito pertinentes, tá bom? Fica aqui o professor Guilherme Lemos, uma aula rapidinha, essencial, você faz as suas anotações, dá uma lida nos materiais propostos e com certeza, meu patrão, a sua aprovação é certa, tá bom? Fica aqui o professor Guilherme Lemos, até a próxima, se Deus quiser.